Este é um dos poucos lugares em toda a mídia onde se ensina o verdadeiro Evangelho, que é a graça de Jesus. Se o Senhor te trouxe até aqui, é melhor que você fique. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Viva a graça de Jesus! Graça e paz, meus amados irmãos, povo renascido em espírito pelas mãos de Deus. E a palavra de Deus diz assim, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 22. Quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Exaltado seja o nosso Deus, que nos faz renascer em verdadeira justiça e santidade. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te torne uma pessoa espiritual, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, não há ninguém que esteja nesse mundo há mais de 120 anos capaz de contar ao vivo e a cores a sua história de vida. Tão certo como Deus vive, que esta nossa vida um dia chegará ao fim. A maioria das pessoas não gosta de falar disso, mas essa é uma realidade irrefutável. Você investiria numa causa perdida? Ou se aplicaria a uma causa que pode ser ganha? Pois bem, as pessoas investem muito na carne. Nessa carne que veio do pó e que voltará para o pó. Por mais que tentemos ignorar esse fato, o nosso ciclo vital contém o nascimento, o desenvolvimento e a morte. E dentro da fase de desenvolvimento temos a infância, a adolescência, juventude, a fase adulta e a velhice. Já o espírito não vai para o pó, ele volta para Deus. Então, você é uma pessoa carnal ou espiritual? A identificação de uma pessoa carnal, aquela que vive na carne, está no valor que ela aplica à sua aparência e às coisas materiais e do mundo. Não estamos dizendo absolutamente que não podemos buscar nos sentir bem, mais bonitos, mais apresentáveis. Afinal, nós precisamos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Mas o problema surge quando uma pessoa se submete a cirurgias sucessivas de embelezamento para mudar a aparência que Deus lhe deu.
Isso é algo típico de algumas mulheres. E muitas cirurgias dão errado. E ao invés de expor beleza, essas pessoas acabam divulgando nos noticiários e na mídia a sua insensatez. Porque muitas delas já são naturalmente bonitas e fica difícil até entender por que razão precisam de cirurgia. Algumas jovens, aos 17, 18 anos de idade, já querem corrigir o que está bom. Poucos compreendem que a melhor forma para os nossos corpos é aquela que Deus nos deu, porque Ele não erra. E ninguém consegue burlar o ciclo vital para evitar a velhice. A juventude e a beleza passam. As pessoas buscam uma perfeição que nunca irão alcançar, porque buscam justamente a perfeição na carne. Se preocupam com o que as pessoas veem nelas, mas não se importam com o espírito, nem com a forma como Deus as vê. As pessoas estão investindo mal, no lugar errado. E em um mau investimento não se ganha, só se perde. E muitos, pela falta de conhecimento, investem no espírito, mas da forma errada e em lugares equivocados. Mas se o mundo fosse perfeito, não precisaria Jesus ter vindo e haver se submetido a todo o sofrimento, humilhação e morte. E nem haveria juízo final. Todas as pessoas já estariam salvas. Mas isso também não significa que não devemos buscar nos aperfeiçoar no Espírito. Porque o Senhor nos deixou dito: sede santos, como eu sou santo. Agora, o detalhe é que a nossa carne não se santifica. A carne é a parte fraca do nosso ser. A parte de nós que não se converte e que por todo o tempo busca o pecado. O Espírito, sim, daqueles que são de Deus, mais cedo ou mais tarde, no tempo de Deus, se converte e se inclina para o Senhor. E por isso, todos nós, pessoas de Deus, vivemos em um permanente conflito, um embate interno, interior, entre a carne e o espírito, porque ambos militam o tempo todo entre si, combatendo um contra o outro. A carne busca o pecado, mas o espírito busca Deus. E é por isso que a carne não entra no céu, porque ela não se converte. Para ingressar no paraíso, necessariamente tem que ser um espírito convertido a Jesus. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Notem que ele não disse ninguém vai ao Pai, como se o Pai estivesse distante. Ele disse ninguém vem ao Pai, porque ele e o Pai são um. Então, é a Jesus que temos que nos converter, porque quem tem a Jesus tem também ao Pai. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Eclesiastes 12:5. Como também, quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o Senhor. Glórias ao nosso Deus. A palavra de Deus nos recomenda, por repetidas vezes, que nos tornemos novos homens. Jesus, falando a Nicodemos, o instruiu, e a todos nós, por conseguinte, que nasçamos de novo, mas nasçamos do Espírito. E enfatizou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o novo nascimento é uma necessidade para a nossa salvação. Existe no livro de João um versículo que na Bíblia se encontra entre os dois trechos que iremos apresentar na sequência e que nós pulamos a propósito. É uma passagem em que Jesus diz a Nicodemos que é preciso nascer da água e do Espírito. Muitas pessoas interpretam de forma equivocada essa água como sendo o batismo das águas. Nós saltamos esse trecho que alguns tornaram polêmico, porque não temos o tempo para explicar isso nesta mensagem. Mas o que podemos adiantar aos irmãos é que o Senhor não se contradiz. Quando Ele diz que existe um batismo, nós não podemos falar de dois. E essa água dita por Jesus não é água de batismo, mas é um símbolo de vida. Mas isso é algo que iremos tratar com mais detalhes em outra mensagem, se e quando o Senhor assim nos permitir. João 3:6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilheis de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. João 3:1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No trecho bíblico que apresentamos ao início desta mensagem, extraído do capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios,
temos no versículo 22 uma convocação de Paulo para a mudança que todos precisamos fazer em atendimento à vontade de Deus. O apóstolo nos orienta a deixarmos para trás o velho homem que se corrompe facilmente pelo engano. Notem, como já apresentamos, a nossa carne não se converte. É a parte de nós que se corrompe. Então, fica claro que esse velho homem referido nesse trecho é uma pessoa carnal. Como todos nós já fomos antes de nos convertermos. E a recomendação feita por Paulo é para que nós abandonemos a nossa natureza carnal e nos afastemos de tudo o que nos conduz ao pecado. Efésios 4, 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Já no versículo 23, Paulo recomenda que nos renovemos no espírito da nossa mente. Para que haja uma renovação no espírito da nossa mente, mais uma vez, é preciso que deixemos para trás e, em segundo plano, a nossa carne, adotando uma postura espiritual. Precisamos mortificar a nossa carne, mas não é com autoflagelos ou com jejuns que fazemos isso. Deus não espera que realizemos sacrifícios carnais. É com o abandono dos valores mundanos, com a rejeição das tentações e a recusa do pecado. É dessa forma que mortificamos a nossa carne. E o conhecimento da Palavra de Deus e o agir do Espírito Santo em nossas vidas é que fortalece e renova o nosso espírito. Efésios 4, 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Agora, no versículo 24, ainda do nosso trecho inicial, Paulo recomenda que nos revistemos no novo homem, criado por Deus em verdadeira justiça e santidade. Meus irmãos, o que o apóstolo está dizendo é que abandonemos de vez a vida carnal e adotemos a vida espiritual. Ele diz: vos renoveis no novo homem, criado por Deus em verdadeira justiça e santidade. Jesus nos criou o novo homem. Através da sua morte e ressurreição, nós morremos com ele na carne e ressuscitamos com ele em espírito. Então, esse perfil corresponde a uma pessoa espiritual, porque somente uma pessoa espiritual pode ser verdadeiramente justa e santa, o que é impossível para uma pessoa carnal. Então, o novo homem recomendado por Paulo é necessariamente uma pessoa espiritual, gerada em espírito pela mão do nosso Deus. Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem,
que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Romanos 6, 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio mais sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, meus amados, não pode haver dúvidas de que nós precisamos nos tornar novas criaturas, nascendo de novo no Espírito. A expressão bíblica novo homem se refere a uma pessoa renascida em espírito e que abandonou a sua natureza carnal. Muitos irmãos se enganam e enganam a outros, dizendo que são novos homens. Ora, enganar as pessoas é fácil. Difícil é enganar a Deus. E elas não conseguem enganar nem mesmo aos mais experimentados na fé, porque demonstram claramente que permanecem vivendo na carne, como as pessoas do mundo, e valorizando as coisas do mundo. Então, nesse caso, o que mudou? Nada. Nada. Na verdade, essa pessoa é a mesma que antes. Não existe novidade de vida em uma pessoa assim. Outros dizem que são novos homens porque desceram as águas. Mas será que isso é verdade? Primeiramente, vamos lembrar, como já dissemos, que a palavra de Deus nos fala de um único batismo. E não de 2 batismos, como dizem alguns dentre os homens. Já temos aí um problema. A palavra de Deus nos diz uma coisa e os homens dizem outra. E não é o nosso Deus que está errado. É o homem. Nós não podemos ter uma confissão diferente do nosso Deus. Nós não podemos ir contra a palavra de Deus. Em sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo nos revela que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, que naturalmente é o batismo realizado pelo Espírito Santo de Deus e não o batismo realizado pelo homem, que é o batismo nas águas. Mas quando o homem, em sua rebeldia ou no seu desconhecimento, porque está sendo mal conduzido, se batiza nas águas, ele se transforma realmente em uma nova pessoa? Ele pode se considerar um novo homem? Ele deixa para trás a vida carnal? Não, meus irmãos, nada disso acontece. Isso é uma mentira. Uma heresia que não pode continuar a existir entre o povo de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A pessoa continua sendo a mesma que antes, cometendo os mesmos pecados que antes. Porque as águas do batismo
não consegue fazer qualquer renovação na nossa mente ou no nosso espírito. E desse modo são incapazes de nos transformar num novo homem. A pessoa batizada nas águas não deixou a carne para trás. Ela continua sendo a mesma pessoa carnal que sempre foi. Os únicos meios possíveis de se conseguir neutralizar a natureza carnal são através do conhecimento de Deus, do sangue de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Fora disso, meus irmãos, é até pecado uma pessoa dizer que é um novo homem, porque é uma mentira. Você crê que existe apenas um Deus, apenas uma fé, apenas um Espírito Santo e uma única esperança de salvação para nós? Então, você tem que crer que existe também um único batismo, que é o batismo do Espírito Santo de Deus. Efésios 4:4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Atos 18:8. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Deus não espera uma mudança tímida e ilusória da nossa parte. A pessoa falava 10 palavrões por dia, agora fala 2. A pessoa falava mal dos irmãos, agora não fala mais, só escreve. Nada disso, meus irmãos. Deus espera uma reforma radical, uma transformação profunda, que seja como da água para o vinho, uma mudança da carne para o espírito. Note que o apóstolo Paulo, antes conhecido como Saulo, aquele que perseguia para matar os discípulos de Jesus e que recebeu do Jesus ressuscitado a revelação do novo tratado da graça, não se transformou em um novo homem através de água de batismo, mas foi pelo poder de Jesus agindo diretamente na vida dele. E não foi uma mudança simples e enganosa. Ele foi totalmente transformado. De caçador, ele passou a ser a caça. De perseguidor, passou a ser perseguido. E tudo isso ao ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus. Ninguém que tenha um contato, ainda que espiritual, com Jesus, permanece o mesmo. E Saulo, que também se chamava Paulo, porque tinha dupla cidadania, passou então a ser conhecido como Paulo. E notem como no primeiro contato com Jesus, ele já o tratou de Senhor, sem mesmo saber quem lhe falava. É óbvio, meus irmãos, que essa foi uma revelação do Espírito Santo a ele. E isso demonstra também que ele já tinha naquele momento
o Espírito Santo de Deus, que ele já estava batizado. E tudo isso sem haver descido as águas. Porque a palavra de Deus nos revela que ninguém pode chamar a Jesus de Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. E essa foi a maior transformação do novo homem registrada em toda a Bíblia. Atos 9:1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Atos 22:27. E vindo o tribuno, disse-lhe: Dize-me, és tu romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu o sou de nascimento. 1 Coríntios 12:3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Glórias ao nosso Senhor Jesus e ao Espírito Santo do nosso Deus. Meus irmãos, cada um de nós pode e deve se autoexaminar para saber se está vivendo na carne ou no espírito e se precisa realizar uma mudança imediata de vida. Jesus disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Na sua carta aos Gálatas, Paulo nos esclarece quais são os frutos da carne e quais são os frutos do espírito. Eles são inconfundíveis e demonstram onde estão os valores para as pessoas, se no mundo ou em Deus. Ninguém precisa ter todos os frutos apresentados no perfil das pessoas carnais, mas apenas um único item dentre os listados já caracteriza a pessoa como sendo carnal. Ao passo que um único fruto dentre os listados como sendo do espírito, apenas um, não qualifica a pessoa como sendo espiritual. Não dá para dissimular. É preciso apresentar todos os frutos do espírito e estar em plena realização das boas obras de Jesus, para ser verdadeiramente uma pessoa espiritual. Jesus nos disse também que onde estiver o nosso coração, aí estará também o nosso tesouro. Analise
com muita atenção o trecho que vamos apresentar e identifique com muita sinceridade para você mesmo quais os frutos que se encontram presentes na tua vida, tanto os frutos da carne quanto os do Espírito. Gálatas 5:19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Lucas 12:34. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Glórias ao Senhor. Todos nós que somos salvos, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, no tempo de Deus, se ainda não somos, nos transformaremos em novas criaturas, em pessoas espirituais, e abandonaremos toda a carnalidade. A pessoa que é salva não vive mais para o pecado, ela vive para agradar a Deus, expressando eterna gratidão pela sua salvação. Essa pessoa morreu para o mundo, juntamente com Jesus, e ressuscitou também com Jesus de forma totalmente diferente, porque nasceu para Deus. E essa mudança tem que se refletir na vida do novo homem. Ele deve apresentar um comportamento tal que não o permita ser confundido com as pessoas do mundo. E existe mais um detalhe importante na vida do novo homem, nascido em Deus em espírito. Ele é uma pessoa segura, convicta da sua salvação, porque vive pela graça salvadora de Jesus. E está o tempo todo sintonizado com o Senhor, porque já se determinou a viver para sempre para o nosso Deus. E desse modo, ele já tomou posse das promessas do Senhor e efetivamente já iniciou a sua vida eterna com Jesus. 2 Coríntios 5:16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Efésios 4:25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o
que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Romanos 6, 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Louvado seja o Senhor. Falando aos Coríntios, em sua primeira carta, o apóstolo Paulo os tratou de pessoas carnais, porque demonstravam ser imaturos espiritualmente, e os chamou de meninos em Cristo, e revelou que por isso não os podia haver tratado como pessoas espirituais. Teve que tratá-los com leite, como a crianças espirituais, e não com carne, que é o alimento atribuído aos adultos espirituais. E ele procedeu dessa forma porque encontrou entre eles o mesmo perfil das pessoas do mundo, devido à existência de inveja, brigas, desentendimento entre eles, revelando que eles ainda não haviam passado pela transformação esperada por Deus, mas eram ainda pessoas carnais. O novo homem não pode ter traços de carnalidade. Ele precisa ser uma pessoa espiritual, uma pessoa que reflita a imagem de Deus. 1 Coríntios 3, 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois haver entre vós invejas, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Colossenses 3, 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Louvado seja o Senhor! Por tudo o que estamos apresentando, fica claro que existem tanto o falso novo homem, quanto o novo homem autêntico e verdadeiro. Existem muitos irmãos dizendo que nasceram de novo e que são salvos, quando na verdade aquele que irá nos julgar a todos e que está acima de tudo e de todos, e de quem nós não conseguimos esconder o mais íntimo do nosso ser, não o vê dessa forma. Importa muito mais
a maneira como Deus nos vê do que a maneira como nós nos vemos a nós mesmos. Ou a forma como as pessoas nos veem. O coração do homem é enganoso e existem pessoas que estão sendo mal conduzidas espiritualmente. Mas isso só ocorre com quem não se dedica ao estudo bíblico. Quem lê a palavra de Deus e encontra tempo para estudar, pesquisar sobre a Bíblia, naturalmente em fontes seguras, essa pessoa não é enganada. Porque está experimentada para discernir entre o bem e o mal. A Bíblia, meus irmãos, é perfeita. Ela foi concebida por uma inteligência muito superior à nossa. Está aí uma ótima proposta que nós deixamos para você, que almeja ser um novo homem. Comece lendo a Bíblia regularmente, se interessando pela mensagem de Deus e deixando para trás os valores mundanos e carnais, buscando alcançar a perfeição do Senhor. Mesmo que você um dia já tenha se convertido, se converta agora, totalmente, ao Jesus ressuscitado e glorificado. O nosso Deus vivo e presente, aquele que reina para todo sempre. Esse deve ser o primeiro passo para que efetivamente você se transforme em uma nova pessoa, um verdadeiro homem espiritual, e se distancie dos valores desse mundo corrompido e condenado pelo Senhor. Se aproxime de Deus, ore ao Senhor todos os dias, pedindo por essa transformação na tua vida. E nasça de novo para Jesus, para o Espírito Santo de Deus e para a tua vida eterna com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E quanto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não estão inscritos no nosso canal, mais uma vez nos convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então, você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 vídeos publicados. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão e amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como um novo homem, nascido, transformado pelas mãos do nosso Deus. Que assim seja na tua vida. Amém.